Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre métodos extrajudiciais de solução de conflitos na prática. Esse episódio a gente vai tratar do tema da mediação na prática. Me apresentando, meu nome é Camila Knights, eu sou advogada formada pela PUC-Rio, cofundadora e membro do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Mariana Freitas de Souza, que é advogada, mediadora, membro da direção internacional do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, diretora do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Instituto dos Advogados do Brasil, membro da Comissão de Mediação da OAB do Rio e James Weinstein International Fellow, além de professora e autora de artigos e palestrante em eventos internacionais e nacionais na área de resolução de conflitos. Um currículo bem cheio e repleto de experiências valiosas para compartilhar conosco. Mariana, queria agradecer muito a sua presença e te dar um espaço para iniciar nossa conversa. Eu que te agradeço, Camila. Agradeço aí o convite, na pessoa da queridíssima amiga e professora Samantha Pelágio também. Sei que vocês fazem um trabalho primoroso na PUC, né? A Samantha aí conduz esses assuntos há muitos anos e tenta realmente, é, enfim, espalhar, né, a informação sobre os métodos enfim, alternativos, consensuais, extrajudiciais de conflitos. Então, acho que vocês já estão aí numa dianteira na PUC há muitos anos por já estarem convivendo com esse assunto, podendo aplicar aí na prática profissional de vocês. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Imagina, nós que ficamos honrados e com certeza é com base em convites aceitos como o seu que a gente consegue estar aí nessa dianteira, né? Então, é na pessoa da Samantha, nas pessoas do coletivo do CMA, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. Bom, então, para começar, eu pensei da gente iniciar falando do básico, né? De entender qual é, dentro desse contexto de uma mediação, o papel do mediador. Na sua visão, qual é a função que ele desempenha, qual é o trabalho dele, essencialmente, dentro da estrutura de um procedimento de mediação. Camila, acho que é importante a gente começar por aí, porque a gente sabe que ainda muita gente, né, que vai estar aqui assistindo essa conversa, talvez não entenda muito bem, e muita gente ainda confunde quando a gente está na seara dos métodos extrajudiciais, confunde ali mediação, conciliação, arbitragem, como se fosse tudo, como se fossem variações do mesmo gênero, né? E na verdade são métodos bem diferentes, especialmente, né, a arbitragem, que é o que a gente chama de um método de heterocomposição. Então, é um método, assim como um processo judicial, né, que um terceiro vai decidir o conflito por você, enquanto que na mediação, são as partes que vão chegar a uma solução, né? Então, é um método de autocomposição, assim como a conciliação, a negociação, enfim. E aí surge muito essa dúvida, né? Mas para eu chegar a uma autocomposição, por que eu preciso de um mediador? Né? Por que eu não consigo? A gente escuta isso muito de advogados, né? Eu sei negociar, né? Eu consigo sentar com o advogado da outra parte e negociar e chegar a um acordo. Mas o que a gente verifica na prática é que muitas vezes os advogados, e eu sei que a gente vai passar, vai chegar lá, né? Mas já entrando um pouquinho nesse tema, os advogados, acredito eu, por desconhecimento, não sabem usar o mediador a seu favor. Então, o mediador, na verdade, ele está ali como uma figura imparcial, neutra, né? Então ele não interfere em favor de nenhuma das partes especificamente, ele não tem nenhum interesse no resultado daquela disputa, mas ele está ali para auxiliar as partes a chegarem a um consenso. Então, falando assim, muito genericamente, é isso que o mediador faz, né? Na prática do dia a dia, né, esse mediador ele vai ter a seu favor uma série de ferramentas para utilizar ao longo desse processo de mediação que não tem como ser utilizadas pelos advogados das partes.
que, por sua vez, são parciais, né? Claro, o advogado está ali defendendo uma das partes. Então, ele tem um lado, ele escolheu um lado ali. Então, você tem uma série de ferramentas na mediação que o advogado, nem que ele quisesse, ele não conseguiria utilizar. Então, é isso que dá ao mediador a possibilidade de efetivamente agregar valor nessa negociação, de efetivamente poder fazer coisas além do que os advogados podem fazer. E isso eu estou falando de advogados que já estejam propensos a negociar, porque a gente ainda tem situações em que partes e advogados não estão propensos a negociar, né? E aí o mediador também exerce um papel importante nesse momento, que é um papel muito mais de informação, né? De trazer as partes e advogados para esse processo de negociação, informá-los a respeito desse processo, explicar como o processo vai acontecer e efetivamente conduzi-los ao longo desse processo. E a gente sabe que não adianta só também você, né, ter um manual de como vai funcionar, você precisa ir ao longo do processo conduzindo, né, no detalhe a atuação das partes e advogados. Então, o mediador, ele atua tanto nessa frente, quanto já ao longo das negociações, com a utilização das técnicas próprias da mediação, para fazer com que as partes avancem, né, no sentido, no caminho de uma solução de consenso que sozinhas elas não conseguiram alcançar. Perfeito. E aí, pensando, né, nesse contexto em que você tem um terceiro imparcial, que está ali fazendo essa ponte, que está facilitando a comunicação, qual é o papel do advogado dentro desse procedimento, né? Porque eu acho que, enfim, o advogado ele está habituado, inclusive por formação, né, enfim, a ter esse papel de litigante, de mega defender os interesses do cliente, por vezes falando na pessoa do seu cliente, ao invés de deixar o cliente ter a fala, ter o espaço de fala dele. Então, dentro desse procedimento, em que você tem ali todo um foco na escuta do posicionamento, dos interesses do mediando, né, que seria ali o cliente do advogado, qual é o papel do advogado nesse contexto? Olha, Camila, eu acho que o papel do advogado é essencial. Primeiro, porque eu sempre costumo brincar com isso, né? As partes, antes de confiarem no mediador, elas confiam nos seus advogados, né? Então, se você tiver um advogado que não quer participar de uma mediação, ou orienta o seu cliente a não participar, ou tem pé atrás com o procedimento, né? Não sente confortável no uso do procedimento, acho que dificilmente você vai ter sucesso num procedimento de mediação, porque aquelas partes que confiam no seu advogado, contrataram seu advogado para defendê-las, como você bem disse, vão confiar e seguir a orientação dele até o fim, né? Então, é importantíssimo que os advogados, primeiro, conheçam a mediação, tá? É, e quando eu digo conheçam a mediação, é claro que é muito válido, né, advogados assistirem uma conversa como essa nossa, lerem um artigo, saberem, ouvirem falar sobre a mediação na teoria. Mas eu vou mais além. É importante que os advogados conheçam a mediação na prática, né? De fato, se treinem, né, estudem para poder atuar num procedimento de mediação na prática, que é um pouquinho diferente do que a gente vê na teoria, né? Na teoria, às vezes, fica um pouco abstrato como é que vai funcionar um procedimento de mediação, e na prática a gente entende melhor o passo a passo e o que esperar de cada um dos atores no procedimento de mediação. Então, acho que inicialmente os advogados precisam realmente estar preparados para atuar num procedimento de mediação, tá? Até porque a gente vê algumas situações em que os advogados, muito abertos a isso, conhecem a mediação na teoria, orientam seus clientes a irem para a mediação, mas quando a mediação começa e os advogados não conhecem e não se sentem efetivamente confortáveis com o procedimento, o mediador tem muita dificuldade de avançar, tá? Uhum. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, assim, os advogados, eles realmente precisam, de fato, conhecer para poder passar segurança
para os seus clientes e terem eles mesmos a segurança e o conforto de continuar no procedimento. Além disso, os advogados, você falou aí de formação, né? Formação acadêmica, as faculdades, a gente estuda muito processo, né? Muito litigância. Isso vem mudando um pouquinho, tá? E, de novo, eu parabenizo iniciativas como essa aqui, porque, pelo menos para as gerações mais jovens, as pessoas que estão na faculdade, isso já vem mudando. Realmente, com o pessoal que já está aí, né, trabalhando, litigando, atuando em contencioso há muitos anos, isso fica um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que na hora que os advogados começarem a perceber que a mediação é um método para os clientes deles, que ele consegue defender os interesses do cliente dele na mediação, né? O propósito na mediação não é necessariamente todo mundo fazer concessões, né? Quando a gente vai estudar mediação, a gente sabe que muitas vezes os interesses eles são complementares. Então, não significa que você vai precisar necessariamente abrir mão de alguma coisa para poder chegar a um consenso. Então, passando aí por isso que eu falei de conhecer o processo, né, de mediação, e eles entenderem as vantagens que aquele processo pode trazer para os seus clientes. E a experiência tem mostrado, né, eu atuo muito como advogada em mediação, e os clientes ficam muito satisfeitos, mesmo depois de um procedimento de mediação, que eventualmente não houve um acordo, né? Às vezes eles não conseguem chegar a um acordo durante aquele procedimento, mas eles abrem vias de comunicação ou eles obtêm informações que são importantes e conseguem também compartilhar informações com outra parte, que são importantíssimas para um futuro deslinde daquela disputa, que eles não conseguiriam de outra forma, né? Que a gente sabe que você vai para uma arbitragem, para um processo judicial, o trabalho do advogado é justamente reter informação, filtrar a informação, e tentar fazer com que o árbitro ou o juiz só conheça aquilo que é benéfico para o seu cliente. E na mediação, não, a gente faz uma troca muito maior, inclusive o mediador trabalha isso muito com as partes, com os advogados, né? Não apenas os pontos fortes, mas também os pontos fracos, né? Todo um trabalho de reflexão que é feito com as partes e com os advogados para ter uma visão mais clara, mais objetiva do que está na mesa efetivamente e de quais as possibilidades de solução, né, que a gente pode construir. Então, o papel do advogado nisso é fundamental. Tá? Eu atuo como mediadora empresarial, tenho alguns casos que, aliás, na maioria dos casos, assim, às vezes eles se alongam um pouco mais, os clientes já nem participam tanto do procedimento de mediação comigo, né? O meu contato passa a ser realmente os advogados ao longo do procedimento, e eles, por sua vez, fazendo a ponte com os seus clientes, sempre orientando, sempre defendendo o interesse do cliente, mas com uma visão muito prática, né? E muito pragmática do conflito. Será que efetivamente é melhor para o meu cliente entrar por exemplo, numa disputa judicial que a gente sabe comprovadamente que vai durar 8, 10 anos, que a gente sabe quanto vai ser investido de tempo, de dinheiro, de esforço daquelas pessoas naquela disputa e a chance dele ganhar 100% do que ele está procurando? Será que esse realmente é o melhor caminho para o meu cliente? Ou será que a gente tem um caminho, né, mais abreviado, e que o meu cliente vai ficar satisfeito com a solução? Então, assim, a gente tem visto, de novo, muitos advogados, não tantos quanto a gente gostaria, mas já muitos advogados experientes, né, advogados bem-sucedidos na área de conflitos, de resolução de disputas, migrando para a mediação, porque, de fato, é uma decisão totalmente consciente. É financeira, é fazer conta, né? É ver quanto aquele cliente vai ter que investir na disputa e quanto ele consegue economizar disso que a gente falou, tempo, dinheiro, esforço, energia, resolvendo a disputa de forma mais rápida, é, e menos traumática, né? Uhum. E você mencionou, né, sobre essa questão do definir os cálculos de o que vale a pena. E eu acho que talvez
enfim, pode ser uma impressão minha, por estarem, né, habituados ali, enquanto advogados, a serem contratados para uma causa específica, eu acho que entra um pouco essa mentalidade de que a única finalidade ali é resolver aquela questão, quando, na verdade, aquela questão envolve um relacionamento que talvez seja muito maior do que a disputa em si. Assim, como a mediação, ela viabiliza, né, essa mudança de perspectiva também para o advogado, para as partes, para todos os envolvidos, de que o importante ali é realmente tornar aquele relacionamento funcional, né, no sentido de abrir a via de comunicação, enfim, fazer com que as partes consigam entender um pouco a perspectiva uma da outra. E isso é algo que muitas vezes não é contabilizado, né? Mas é, na prática, talvez até muito superior à, enfim, à resolução da demanda em si, porque às vezes a demanda diz respeito a algo que aconteceu no passado, mas aquelas partes têm um relacionamento que é continuado, que é justamente o tipo de demanda que acaba indo para a mediação, que é recomendável a utilização da mediação, né? E você tem um futuro pela frente, uma perspectiva pela frente. Então, também, né, nesse elemento intangível, né, das qualidades de um procedimento de mediação, o quanto isso é importante para o cliente, no final do dia, muito mais do que propriamente a resolução da demanda em si. Por vezes, ela também será, enfim, na maioria das vezes muito essencial também, né? Afinal, enfim, as partes não estariam ali tentando resolver se não fosse algo importante para elas. Mas pensando aqui também, né, nessa perspectiva mais ampla, assim, e que talvez isso seja uma dificuldade para o advogado que está habituado a simplesmente pensar na resolução da demanda, resolução daquele universo é, finito, né, de situação e de problemas, quando na verdade pode ser algo muito maior do que aquilo. Vou te dar um exemplo, Camila. Dois exemplos que me ocorrem aqui te ouvindo. Primeiro, dissolução de sociedade, né? É uma situação que deveria ser daquelas assim de livro, né? Para sugerir a mediação. Uhum. Porque você começa a ver que o alongamento da disputa acaba com a sociedade, acaba com o negócio. Não é que acabe com a affectio societatis, assim, o affectio provavelmente já acabou, mas o alongamento da disputa acaba com o negócio das partes. Então, você abreviar aquela disputa é uma decisão totalmente racional e econômica, né? A gente vê isso, já fiz algumas mediações com essas características. Uma dissolução de uma sociedade, seja uma sociedade de advogados, seja uma sociedade, enfim, qualquer sociedade, não, principalmente prestadora de serviço, né? É, e aquela disputa entre os sócios, ela começa a aparecer para os clientes, para os colaboradores. Não tem como esconder aquilo, porque a disputa envolve questões do dia a dia. Então, onde é que aquele cliente vai depositar os honorários? Né? Vai depositar na conta do escritório ou vai depositar, né, ou da empresa, da sociedade, ou vai depositar numa outra conta porque os sócios estão em disputa e já não querem que o valor entre ali. É, então, assim, coisas realmente de dia a dia. Aquela secretária que auxilia um grupo de sócios, ela agora vai auxiliar outros sócios porque aquele grupo está em disputa. Então, isso começa a afetar o dia a dia do negócio e, de fato, leva ao declínio. As pessoas, por investirem na disputa, elas acabam com o negócio delas. Então, quando a gente pensa em mediação, quando a gente fala de abrir um canal de comunicação, acho importante esclarecer isso aqui para quem está nos ouvindo, não é necessariamente uma coisa de os sócios que se odeiam, que brigaram, que não querem mais se ver, vão sentar frente a frente e vão pensar uma forma de se comunicar. Se você imagina isso dessa forma, é muito fácil um advogado do outro lado falar: impossível. Impossível, isso não vai funcionar para o meu cliente já tentou conversar, não resolveu, a gente vai partir para uma briga judicial, a gente vai partir para uma arbitragem. Então, por isso que é importante o conhecimento na mediação. Quando a gente fala de abrir um canal de comunicação, não necessariamente vai ser um canal de comunicação direto entre aquelas partes que estão num conflito, né? A gente acha
a gente acha várias formas de criar aquele canal de comunicação, e vou te falar, muitas das vezes não é direta, né? Você vai ter um terceiro ali atuando. Eu fiz uma mediação uma vez, foi muito interessante, que foi uma dissolução de uma sociedade também, que no final da mediação eles chegaram lá num consenso macro sobre o que eles queriam fazer, mas precisava decidir as coisas ali de dia a dia, que é isso que eu estou te falando, né? Vai dividir os móveis que ficam no local que eles ocupavam, vai dividir os prestadores de serviço, os contratos de prestadores de serviço, então, coisas de dia a dia. É, e aqueles sócios já não tinham um canal de comunicação direta entre eles. Então, o nosso trabalho na mediação, a nossa mediação, ela se encerrou no momento em que os sócios definiram de comum acordo uma terceira pessoa, que era um funcionário da empresa, que era de confiança das duas partes e que ia, então, intermediar essa separação no micro, como eu mencionei. Então, é uma decisão muito, de novo, muito racional. E não a gente tem que acabar com essa ideia de que o propósito da mediação é que as partes virem amigas, né? Samantha vai rir quando ela escutar isso aqui, porque ela sabe que eu fico repetindo isso. Até já escrevi um artigo lá para a coluna dela sobre isso. É claro que se as partes ficarem amigas no fim da mediação, tanto melhor. Mas isso não pode ser o propósito, senão você já desacredita o procedimento da largada. Porque se você está justamente lidando com pessoas que, pelo menos momentaneamente, se odeiam e não conseguem se comunicar, você não pode propor isso a elas. Elas não vão querer, né? Claro que elas não vão querer, elas estão em outro modus operandi naquele momento. Então, o que você tem que propor é: vamos resolver esse problema, vamos olhar daqui para frente, vamos salvar o seu negócio, vamos salvar o seu cliente, vamos salvar o seu contrato, vamos tentar evitar que novas disputas surjam, né? Então, vamos pensar, como você falou, né? Vamos desenhar um formato para lidar com esses conflitos mais para frente. Então, é isso que a mediação se propõe a fazer para essas pessoas. Quando eu comecei a falar agora, eu penso em alguns exemplos. Então, esse foi um. Outro é um assunto também que eu estou trabalhando atualmente como advogada, que é um contrato de concessão. Esses contratos de concessão são 20, 25, 30 anos, né, de duração. E aí você bota uma cláusula de arbitragem no contrato de concessão, as disputas naturalmente elas vão acontecer. Só que elas vão acontecer ao longo do processo, ao longo da duração do contrato. Então, como é que você vai fazer? Você vai instituir uma arbitragem a cada 3, 4 anos? E aí você coloca uma Chinese Wall, então de um lado, você fica brigando na arbitragem, parte da empresa está dedicada a brigar na arbitragem com o seu parceiro contratual, e a outra parte continua mantendo relações com o parceiro, né? Porque o contrato continua vigente e tem que tomar decisões sobre o dia a dia do andamento do contrato. Então, é claro que isso não vai funcionar, né? É claro que essas coisas se misturam e acaba virando uma relação muito tensa, porque você passa a lidar com um parceiro que, ao mesmo tempo, é seu adversário, que são princípios distintos, né? Quando você negocia um contrato, você não está imaginando que você vai brigar. Você imagina que aquilo pode acontecer, mas não é esse o propósito. Você está negociando, fazendo um contrato para vocês terem uma parceria, um trabalho em parceria, e não para vocês brigarem. E aí, de repente, você se vê numa briga com aquele seu parceiro, mas, ao mesmo tempo, tendo que manter aquela parceria. E eu digo que fica uma relação muito tensa, porque aí tudo que você faz do lado de cada da parede, né, que você está ali no dia a dia, conversando, fazendo reuniões, mandando e-mails, você tem que monitorar para não te prejudicar na disputa que você tem do outro lado da parede. Então, isso é enlouquecedor, né, para qualquer empresa. Então, essa é outra típica situação, né? Então, você vai ter um contrato de longo prazo, que é natural que surjam disputas, os conflitos estão aí no dia a dia. Já preveja isso, né? De que forma a gente vai lidar com esses conflitos? A gente vai ter ali um comitê, né, integrado por pessoas das duas empresas e mais um facilitador que vai lidar com essas disputas à medida em que elas surgirem, para que elas não virem, né, uma arbitragem. Então, eu acho que a gente tem que lidar com a mediação de uma forma muito pragmática, e realmente como um método
de novo, para resolver conflitos, para salvar o seu negócio, salvar dinheiro, poupar tempo, poupar energia, para que você possa se dedicar ao que importa efetivamente, né, ao seu negócio e não se dedicar à briga. Com certeza. E acho que é algo interessante, né? De tudo que você falou, assim. É, tem essa questão, né? Esse Chinese Wall, que muitas vezes as pessoas nem fazem questão de estabelecê-lo, e ainda que estabeleçam, pode respingar para a disputa e vice-versa, né? Enfim, situações em que as partes ali estão numa disputa que está muito arrastada, que está super é, drenante para elas, assim, cansativa, que está desgastando aquele relacionamento, e aquilo vai impactar no funcionamento do dia a dia enfim, seja da sociedade, do contrato que eles têm em conjunto, e o quanto é importante, então, ter, né, essa assessoria de qualidade, porque o advogado, muitas vezes, ele vai. é, Porque muitas vezes não adianta ter só o mediador enquanto um terceiro, se aquelas partes sentem. Porque é o que você mencionou, assim, as partes também precisam sentir que tem alguém defendendo do lado delas, né? E o mediador, por natureza, é imparcial. Então, é importante ter o papel desse advogado também, enquanto figura ali que está mostrando que está defendendo os interesses daquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, dá o passo atrás, propõe alternativas, propõe estruturas do ponto de vista jurídico que possam fazer sentido, né? Que vai ajudar num elemento de criatividade ali. E isso é super importante. E também nesse sentido de dar esse aconselhamento para o cliente, porque o advogado ele não só resolve disputa, né? Ele também aconselha. E esse aconselhamento nesse sentido de tentar preservar, em certa medida, no que for possível, esse relacionamento, seja enfim, a sociedade ou seja o contrato, para que não respingue para, inclusive, terceiros, né? Os terceiros interessados ali, então os empregados daquela empresa, enfim, outras pessoas interessadas naquele contrato, e todo mundo que vai indiretamente ou mesmo diretamente sofrer consequências em razão daquela disputa, né? Acho que a mediação abre muito essa via de tentar se pensar também nas consequências daquela disputa, não só a resolução da disputa pela disputa, né? E quem vai ser o vencedor ali. Não, E sem aí, dúvida, e acho que isso entra muito também no que a gente estava falando da preparação do advogado, né? Porque isso também é um trabalho, Camila, que é, é muito próprio dos advogados, né? Mas tem que ser advogados que conheçam mediação para fazer todo esse, entre aspas, dever de casa com os seus clientes. E quando a gente atua com advogados que não têm esse conhecimento ainda, esse papel acaba passando para o próprio mediador, né? Então, a gente é que tem que fazer todo um trabalho inicial com as partes e com os advogados, para gerar exatamente essas reflexões e obter esse tipo de informação para que eles possam ir mais bem preparados para a mediação. com certeza. E aí, entrando nessa seara, né, das competências, quais são, na sua visão, é, essas competências, né, essas aptidões, essenciais para o mediador desempenhar a função dele dentro desse procedimento? Olha, eu acho que, é, se eu pudesse resumir, eu acho que o mediador ele tem que estar preparado. Preparado em termos de conhecimento sobre o procedimento, preparado em termos de experiência, em ter experiência em mediação, porque as técnicas, né, como a gente costuma falar, é como se fosse uma caixinha de ferramentas, né, e Uhum. você vai tirando aquelas técnicas dali de dentro. Então é importante ele estar preparado, é importante, ainda mais que a gente está falando aqui de mediação extrajudicial, né, que a gente sabe que a dinâmica lá da mediação judicial é um pouquinho diferente, mas ter um conhecimento sobre o assunto que ele vai tratar, tá? Isso a gente faz muito na mediação extrajudicial, porque isso poupa tempo de todo mundo, a verdade é essa, e isso gera uma segurança maior para todo mundo, inclusive para o mediador, de que vai
entrar naquela disputa já com uma base de informações. E, apesar da gente saber que isso não é obrigatório, também pela minha experiência, eu acho que ajuda muito o mediador ter um conhecimento mínimo sobre o assunto que vai ser ali tratado. A não que ele precise ser um especialista naquele assunto, mas ajuda muito e dá muita segurança para as partes que o mediador, como a gente diz, fale a mesma língua, né? Então, tipicamente, né, você está lidando ali normalmente em mediação empresarial, você tem advogados envolvidos, né? Dificilmente você vai ter uma mediação empresarial que os empresários vão negociar e fechar um acordo sem estarem orientados ali, assessorados pelos seus advogados. Então, você ter um mediador que tenha ali uma formação jurídica ou tenha pelo menos um conhecimento, né? Não precisa ter uma formação completa, mas por experiência tenha conhecimento, eu acho que isso é uma vantagem, porque você fala a mesma língua, né? Então, eles chegam, um mediador, né? Tipicamente, às vezes já tem uma disputa colocada, um processo judicial em curso e eles aproveitam ali aquela janela para fazer uma mediação. Eles vão sentar ali e vão te explicar, né, processualmente, onde é que eles estão. Aconteceu, ajuizou, teve uma decisão assim, uma decisão assado, aí o tribunal isso, aí reverte, aí recorre. Então, é claro, de novo, o mediador ele não precisa conhecer, mas se ele não conhecer, ele vai precisar ali de alguns passos extras para ele se inteirar do que está acontecendo, enquanto que um mediador que já tem um conhecimento do que os advogados estão falando, já consegue entender melhor o contexto para poder avançar. Em termos de habilidades, é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente acha que você nasce com essas habilidades, né? Para o bem e para o mal, né? Então, eu não tenho essas habilidades. Eu já tive alunos, né, em cursos de formação de mediadores que me diziam, eu nunca vou conseguir mediar, porque eu não sou assim. Eu não consigo fazer isso. E por outro lado, você tem pessoas que falam, eu sou um mediador nato, porque é uma pessoa muito carismática, muito simpática, as pessoas gostam de falar com ela, então a partir dali ele já presume que está apto a fazer mediação sem precisar estudar. Então a gente tem as duas situações. E na verdade nenhuma das duas se sustenta, né? Porque essas habilidades, elas são estudadas, elas são aprendidas. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma mediação com uma empresa familiar, e uma das pessoas, um dos sócios, numa reunião privada, me falou assim: eu não sei como é que. Não, ele falou, eu fico morrendo de vergonha, porque havia uma relação familiar ali, né? E eu acompanhando, obviamente, as questões da empresa se misturavam com as questões da família. E ele me disse: Nossa, como é que eu fico morrendo de vergonha da minha família e das coisas que acontecem na minha família, e eu não sei como é que você consegue. E eu brinquei e falei: Olha, eu consigo porque é a sua família, né? Se fosse a minha família, talvez eu não tivesse conseguido fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou aqui, uma função 100% profissional, né? Eu não estou ali, para mim, não me importa ali se a relação é familiar, se as coisas que um familiar está dizendo para o outro, eu estou ali profissionalmente utilizando as técnicas e as habilidades que eu aprendi para poder auxiliá-los na solução daquele conflito. Então, acho que a gente não pode subestimar o treinamento e a experiência do mediador. Tá? A gente sabe que pela lei de mediação, né, o mediador extrajudicial nem tem uma formação específica que ele precise passar, mas, enfim, há um consenso aí de pelo menos ali 40, 60 horas, e que é um consenso aqui, fora daqui também, se pega qualquer curso de formação de mediadores do exterior, né, Estados Unidos, Europa, vai ser por aí sempre, 40, 60 horas. Mas é importante a gente saber que isso é só o começo, né? Terminar um curso de uma semana e sentar na segunda-feira seguinte para fazer uma mediação, talvez não dê certo. Então, isso é só o começo, as pessoas têm que respeitar mesmo o procedimento, entender que só na prática, só com a experiência que a gente vai vendo os desafios e vai se capacitando cada vez mais para atuar como mediador. Com certeza, é essencial, né? E até para realmente, porque são muitas habilidades que não são habilidades teóricas, né? No sentido de não são um conhecimento externo que você lê num livro e absorve aquilo. Então, é muito em razão, enfim, dessa prática, desse convívio, dessa
constância de aprendizado, né, e de se expor a esses ambientes, a esses contextos, que o mediador vai conseguir aflorar todas essas habilidades, né? Eu acho que é muito como, enfim, quando a gente assiste um super atleta performando algo e a gente fala, nossa, isso parece tão fácil assistindo, né? Mas a formação em si, o preparo para aquilo, o que aquilo exige, né, em termos de preparação, de dedicação, é imensurável, né? Então, é bastante verdade. É a mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia com um médico que acabou de se formar, né? Ou você vai querer que ele tenha, né? É claro que ele, eu não tenho dúvidas que ele conhece a teoria, mas será que se der um problema na hora da cirurgia, ele vai saber resolver ainda pela falta de experiência? Então, é isso, né? Fazer não apenas as formações teóricas, mas as formações práticas, né? Fazer aquela prática supervisionada, Uhum. né? E trabalhando, atuando realmente, observando mediações, né? Vendo como é que outros mediadores atuam, até para você poder formar a sua massa, né? Crítica, assim, olhar e dizer aí, eu faria desse jeito, eu faria diferente, essa técnica que ele aplicou aqui funcionou, não funcionou, então acho que a gente não pode subestimar também essa formação. Com certeza. E aí, pensando também na figura do advogado, né? Enfim, obviamente, o advogado ele tem que ter a formação de advogado, mas para além disso, quais são as aptidões que ele precisa trabalhar para poder desempenhar o seu papel com qualidade num procedimento de mediação? Camila, a mediação é uma negociação assistida, né? Então as partes realmente têm que estar ali para negociar, né? Eu brinco falando que o filtro é o seu cliente, ele quer brigar ou ele quer resolver. Se o seu cliente quer brigar, talvez seja melhor nem mandar para mediação, né? Nem indicar mediação, porque não vai ser o local adequado para isso. Se ele quer resolver e não sabe como, não consegue, tal, aí a gente vai para mediação para a gente tentar resolver juntos. Então, o advogado, ele tem que estar primeiro imbuído desse espírito, né? Segundo, ele tem que saber, né, quanto mais conhecimento, experiência em negociação ele tiver, melhor, porque gera muito desgaste no procedimento de mediação quando você vai lidando com advogados que estão ali, estão de boa fé, né? Isso é inquestionável, mas sentam ali e ficam tentando brigar, disputar, ficar tentando maximizar os ganhos para o seu cliente. E a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar numa proposta de consenso, né? Se um lado ficar tentando ganhar mais do que o outro. Então, os advogados eles têm que estar preparados para pensar em soluções que sejam boas para os seus clientes e para a outra parte. Se a gente só pensar em soluções que sejam boas para a gente não vai conseguir que a outra parte aceite aquela solução. E a gente vai frustrar a mediação. Então, acho que os advogados também têm que estar preparados para a mediação, que é uma preparação diferente de um processo judicial, de uma arbitragem. É uma chave que se vira realmente. De novo, você não vai estar deixando de defender os interesses do seu cliente, você não vai estar deixando de apoiar, de assessorar o seu cliente, mas você tem que apoiá-lo num formato diferente, que é o formato que funciona nesse tipo de procedimento. Então, precisa também conhecer a mediação, né? Também conversar com o mediador, entender, facilita muito também quando os próprios advogados já fazem esse dever de casa com os seus clientes antes, de levantar as possibilidades, de entender o cenário mais a fundo, de ver quais seriam as opções de acordo que teriam, o que ele poderia propor para outra parte. Então, isso ajuda muito, isso agiliza muito o procedimento de mediação, quando os advogados já estão preparados para isso. Mas quando não, a gente começa já na pré-mediação fazendo esse tipo de trabalho. Mas acho que o principal é o advogado realmente estar preparado e saber negociar, tá? E saber também identificar se isso é algo que ele não sabe ou não gosta de fazer. Porque às vezes você tem um advogado também que é apegado ao cliente, faz questão de estar nas reuniões de mediação, mas ele não negocia, por qualquer motivo. E a gente não consegue avançar. Então, eu acho importante fazer também essa avaliação interna, até, será que eu sou a pessoa ideal para isso? Eu gosto de litigar, eu acredito no litígio. Será que eu sou a melhor pessoa para acompanhar o meu cliente nessa mediação? Ou será que eu poderia indicar uma outra pessoa para ficar à frente desse procedimento? Isso ajuda muito também, na hora que a gente precisa desfazer ali alguns nós ao longo do procedimento de mediação. A atuação dos advogados é essencial e eles têm que estar parceiros do mediador no propósito
de resolver o problema, né? Então acho que para os advogados vale mais ou menos a mesma coisa. Com certeza. E aí, para a gente entender um pouco melhor, né? Enfim, acho que nem todo mundo que vai assistir essa gravação vai ter esse contexto de como funciona na prática uma mediação, o que que acontece, quais são as etapas principais, se eu posso ter variações dentro disso. Então, para a gente ter um contexto maior aqui, né? Como é que funciona na prática uma mediação? O que que acontece? Quais são as etapas? Olha, Camila, o pessoal que já teve aula comigo certamente já me ouviu dizer isso. Eu brinco que a única etapa da mediação que você consegue ensaiar é o discurso de abertura. A partir do discurso de abertura, é uma caixinha de surpresas. Você não sabe o que vai sair. Então, por isso que, voltando ao que a gente falou há pouco, você tem que estar preparado, né? Você tem que estar com treinamento, experiência, competências para lidar com o procedimento à medida em que ele vai acontecendo. O que eu posso te falar, né, normalmente, até seguindo muito pelos regulamentos das câmaras, o que acontece numa mediação extrajudicial? Uma das partes, você tem duas situações, ou as partes, os advogados normalmente já se falaram, já combinaram de ir para a mediação, e aí já apresentam um requerimento conjunto para a Câmara ou para o mediador direto, né? Você pode fazer uma mediação ad hoc, já dizendo, olha, a gente quer ir para a mediação, a gente está te indicando aqui como mediador. Ou, o que é mais raro de acontecer, uma das partes vai lá, apresenta um requerimento de mediação na Câmara, aí a Câmara faz o convite à outra parte, e aí você passa por todo aquele procedimento previsto no regulamento. Uma das partes indica um número X de mediadores, uma lista de mediadores, a outra parte indica uma outra lista, e chegam até chegarem a um nome de consenso e tal. Por que eu digo que isso é um pouco mais raro? Porque, normalmente, quando os advogados já estão dispostos a ir para a mediação, eles já estão negociando entre eles e não conseguem avançar por qualquer motivo, e então é mais natural que eles decidam ir para a mediação e até para agilizar o procedimento, para ganhar tempo, eles já façam isso conjuntamente, tá? Mas a outra forma também acontece. A partir daí, a gente vai para uma etapa seguinte, aí de novo, pensando aqui na teoria, né, nos regulamentos, que é a reunião de pré-mediação, que também não é uma reunião obrigatória, né? Essa reunião de pré-mediação administrativa, eu gosto de esclarecer isso porque você tem a reunião de pré-mediação já do procedimento de mediação em si, mas que é outra coisa. Então, essa reunião de pré-mediação administrativa é uma reunião muito comum, feita pelas câmaras, ainda mais que a gente vive num contexto aqui de Brasil que a mediação ainda é muito desconhecida. Então, é uma reunião em que a Câmara, alguém da Câmara faz com os advogados e com as partes, para explicar o que é o procedimento de mediação, o que é esperado das partes, como é que funciona, se vai ser online, se vai ser presencial, os valores, os honorários de mediador, enfim, são realmente aspectos administrativos, tá? Essa reunião, ela não é obrigatória. Normalmente, ela está disponível para as partes, para os advogados, mas muitas vezes são pessoas que já estão acostumadas a atuar em mediação, falam, não precisa, meu cliente já participou de outras mediações, a gente pode pular essa etapa. E aí a gente tem o momento já das partes e advogados sentarem efetivamente com o mediador escolhido, né? Depois que o mediador aceitou, viu que não tinha nenhum conflito, ou se tinha algum conhecimento ali pessoal, fez essa revelação e todo mundo continuou confortável em trabalhar com aquele mediador. Aí a gente vai passar já para o procedimento de mediação em si, né? E aí que a gente faz, pode se chamar também de pré-mediação, que essa conversa, essa reunião inicial, que pode ser conjunta, com todo mundo junto, mas eu normalmente faço separado, porque a gente já está dando o pontapé inicial no processo de mediação. E esse é o momento que eu vou entender a disputa. Então, eu vou entender ali o que está acontecendo do ponto de vista de cada um. Vou entender o que está acontecendo, onde eles pararam, vou passar o que eu brinquei há pouco dos deveres de casa. Então, na maioria das vezes, eles não vêm com isso já feito. Então, esse é o momento em que eu vou pedir, né, para eles voltarem para suas empresas e verificarem isso, aquilo, fazerem tal levantamento, trazerem tais números e tal, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir avançar muito em negociação sem ter esse histórico, né, esse contexto muito detalhado para a gente poder pensar nas soluções. Então, por isso que essas reuniões de pré-mediação eu, pelo menos, costumo fazer separadamente, porque já é um coach, né? Não gosto muito dessa palavra, mas já é um coaching de negociação que a gente faz
separadamente. E a partir daí, é, nessa primeira reunião é que a gente faz o chamado discurso de abertura, né? Ou seja, a gente compartilha ali com todo mundo os princípios da mediação. Normalmente isso já é falado na pré-mediação administrativa, mas eu, como mediadora, gosto de falar também nas minhas reuniões para mediação, porque é uma segurança para mim de que as partes estão cientes de como vai ocorrer o procedimento. E a partir daí é uma caixinha de surpresas, né? A gente normalmente pede nessa pré-mediação um documento escrito, né? Pede que um documento curto que traga ali as informações básicas do conflito só para a gente se contextualizar. E a partir dali a gente avança. Eu normalmente avanço muito em reuniões privadas ainda, porque eu acho que a gente tem que escolher o momento de botar as partes juntas, nem que seja um recorte, né? Alguém de um lado, alguém do outro junto, eu acho que tem que ter um propósito para aquilo. Então, a princípio, eu prefiro seguir com as partes separadamente. Eu acho que ajuda, fica todo mundo mais confortável com o procedimento, a gente tem uma troca de informações maior, e depois a gente vai vendo à medida em que as conversas avançam, se no momento em que eles estão no mesmo momento da negociação, isso é importante, né? O mediador tem que verificar isso, não pode colocar juntos na mesa, né, uma parte que já está pronta para fazer uma proposta, já avançou, e o outro que só quer ouvir o que vai ser dito, né? Então, esse é o trabalho também do mediador, avaliar se é o momento, se eles estão na mesma página da negociação, para aí, eventualmente, sentar junto em uma ou outra reunião para definir algum ponto específico que precise dessa atuação. Mas aí, a partir daí, a gente já não tem muito um manual, né, de como é que vai ser o prosseguimento. Ele vai acontecendo, é muito dinâmico. E outra coisa que eu acho importante também, dentro dessa tua ideia, né, de trazer aqui informação prática para as pessoas que nunca participaram, o procedimento de mediação é um procedimento muito informal. Muito informal. Informal ao ponto de que toda vez que eu começo uma nova mediação, eu abro um grupo de WhatsApp com uma parte e um grupo de WhatsApp com a outra parte, porque é uma troca muito, muito dinâmica, muito rápida. Eu acho que tem um timing a mediação. O mediador ele tem que ficar ali em cima tomando conta do processo, não pode abandonar as partes e os advogados. É, e, e assim, é muito comum a gente faz uma reunião aqui, a pessoa volta e fala, não, então eu vou verificar isso lá internamente, aí 2 horas depois o advogado te liga, te dá a resposta, aí você já quer ligar para outra parte para discutir alguma coisa, então se ficar naquela dinâmica, agora vamos marcar reunião, agora vamos ver a agenda de todo mundo, não vai dar, você vai fazer uma reunião por mês e as pessoas vão se desinteressar do procedimento de mediação e vão cuidar das suas vidas, fazer outra coisa. Ou pior, né? O conflito vai continuar e vai acabar, como a gente falou no início, destruindo o próprio negócio. Então, é muito importante dar esse dinamismo, essa agilidade ao procedimento de mediação. Acho que a celeridade, a meu ver, é uma das maiores vantagens da mediação para avançar realmente na solução daquele problema. Maravilhoso. E aí, enfim, entendendo também, né, que a gente tem muita dificuldade, eu acho, ainda de entender que não é isso ou aquilo, né? Eu não tenho a mediação ou processo judicial, eu não tenho só a mediação ou procedimento de arbitragem. Como é que funciona essa integração na prática, né? Eu posso ter enfim, um procedimento de mediação que foi instaurado numa arbitragem que já estava em curso, ou num processo judicial que já estava em curso, ou vice-versa, né? Eu posso ter uma mediação e depois decidir instaurar um procedimento arbitral, um processo judicial. Como é que funciona na prática essa integração? E se existe também uma integração entre, por exemplo, o próprio mediador e o tribunal, ou o tribunal arbitral, que está, enfim, também analisando aquela demanda? Olha, acho que tem vários aspectos aqui para a gente abordar, mas em relação ao pré, né? Então, acho que entra naquela coisa dos advogados realmente conhecerem os procedimentos todos, para poderem lá na origem, por exemplo, desenhar uma cláusula escalonada, né? Então, já prevendo, o meu cliente, se der alguma disputa aqui, a gente vai tentar a mediação, se a mediação não der resultado, a gente vai partir para uma arbitragem. Ou vai ser uma mediação e depois poder judiciário. E aí a gente está falando aqui de mediação, mas a gente sabe que existem outros tantos métodos de resolução
que podem ser desenhados nessas cláusulas escalonadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A partir daí, como a mediação é um método muito informal, na verdade, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, se você, numa arbitragem, por exemplo, e também no processo judicial, havendo consenso entre as partes, por exemplo, de suspenderem o processo, isso tem acontecido muito, especialmente em arbitragem, né? As partes entram numa arbitragem, eu tenho feito muitas mediações como mediadora, que as partes estavam em arbitragem, porque elas vão para a arbitragem, vão brigar, estão naquele momento da briga, o tempo vai passando, a situação não se resolve de maneira tão fácil, vai ficando cara, né, a manutenção daquela briga, e aí eles começam a ficar mais propensos a sentar para negociar. Normal também, né? Assim, o momento do uso da mediação ela tem que ser avaliado também pelos advogados, pelas próprias partes, né? É o momento de negociar ou agora é o momento de brigar? Né? Às vezes eu brinco que às vezes a parte precisa dar uma canseira na outra parte, ou o advogado precisa dar uma canseira no seu próprio cliente durante um tempo, para que depois eles girem essa chave e, de fato, queiram sentar para negociar, né? Não sejam obrigados a sentar para negociar. Então, a mediação ela pode entrar em qualquer momento. Eu tenho um processo judicial em curso, eu tenho feito mediações lá no tribunal, que são indicadas para mim, processos já estão em segunda instância. Então, houve já uma sentença, uma das partes apelou, e aí o desembargador para e fala, não, olha só, vai para mediação. Que eu acho que é uma avaliação muito madura, né, do Poder Judiciário, de dizer qualquer decisão que eu dê aqui não vai ser a melhor decisão, essas partes ou têm um relacionamento contínuo, e isso vai voltar a dar problema, ou, enfim, tem outras coisas aí envolvidas que não puderam fazer parte do processo judicial, e aí encaminham o processo para mediação. E aí, nesse momento, tanto na arbitragem quanto na mediação, não há e não pode haver nenhuma interação entre o mediador e o julgador, né? Porque se você estabelece algum tipo de interação, não tenha dúvidas, o que vai se frustrar vai ser a mediação, né? As partes vão falar, não, eu não vou revelar informações para essa mediadora, porque ela vai falar para o juiz da causa, ela vai falar para o desembargador, e se essa mediação não der certo, depois eu vou me prejudicar, vou prejudicar meu cliente. Então, acho que tem que ficar muito claro também, desde do momento zero, que a mediação, ela acontece, mesmo as mediações que são indicadas a partir de um processo judicial, isso é importante, né? Então, mesmo as mediações que o juiz indica, que o desembargador indica, a partir do momento em que aquele processo vai para a mediação, ele fica parado, fica suspenso o andamento dele lá na arbitragem ou no processo judicial e vai tentar se resolver na mediação. Se resolveu, ótimo, não precisa nem homologar acordo se não quiser. Pode seguir direto, encerrar o processo e seguir. Se quiser homologar, ótimo, constrói-se ali um documento, que aí sim vai ser dado publicidade ou vai ser dado conhecimento ao julgador, para que ele homologue. E se não resolver, nunca vai se saber o que foi discutido na mediação, retoma-se o processo judicial ou arbitral do momento em que ele parou. Então, isso é muito importante, e a minha experiência, até isso é importante ser dito também, que a minha experiência também com esses processos judiciais que são enviados para mediação, até processos judiciais, enfim, mediações mais conhecidas, né, que acabam indo para a mídia, porque são disputas aí maiores, mais conhecidas, em nenhum momento o juiz ou o desembargador pede informações sobre esses processos. Então, é importante que fique claro para todo mundo que, de fato, são procedimentos que são absolutamente distintos. Inclusive, a própria lei de mediação proíbe, né, que o mediador depois julgue uma disputa que ele mediou. E o sentido está nisso, né, de que a gente preserve realmente o procedimento de mediação, o instituto da mediação, com a sua confidencialidade, né, com a sua informalidade, com o objetivo de troca de informações entre as partes e não que isso possa depois, mais para frente, prejudicar aquelas partes de alguma forma. Com certeza. Isso é super importante, né? E até assim, pensando em contextos em que eu tenho uma demanda principal, mas eu tenho outras questões acessórias que podem estar influenciando aquela questão que foi levada à mediação, mas elas não necessariamente estariam no escopo da mediação. Nesses casos também, enfim, eu posso ter uma paralisação dessas demandas até que seja decidido,
Ou, enfim, eu posso ter um acompanhamento por parte do mediador do que está acontecendo naquilo, como é que funciona? Tem inclusive situações em que as pessoas vão para a mediação e optam por não suspender o processo judicial, por exemplo, Uhum. né? Até porque o processo judicial normalmente é mais demorado e as partes ficam com receio de irem para a mediação e perderem tempo, né? Falando muito claramente. E depois retomarem o processo judicial e ficar mais. Como o processo judicial é já naturalmente mais lento, normalmente elas vão para a mediação e o processo nada anda mesmo no processo, mesmo sem ele estar suspenso. É, Às vezes isso não acontece, às vezes a gente vai para a mediação com o processo judicial em curso e sai uma decisão lá favorecendo uma ou outra parte. Isso não é bom para a mediação, porque isso gera muita instabilidade. Então, você está ali trabalhando as partes, negociando numa linha determinada. De repente, vem uma decisão favorável para ela, é natural que ela queira, né, apertar um pouco mais as negociações, porque agora a situação dela judicial está mais favorável. Então, isso ao longo, você ir para a mediação com um outro processo em curso que vai gerando essa instabilidade na mediação, não é o mais recomendável. Mas é factível, tá? Dá para fazer. Então, basicamente, dá para fazer de qualquer maneira. Até porque é, é, o que na mediação a gente sempre privilegia a autonomia da vontade das partes. Então, assim, se as partes querem, estão de acordo e querem continuar, querem fazer uma mediação tendo um processo judicial em curso, querem suspender, querem fazer mediação antes, querem fazer, ou combinam que vão fazer uma mediação, mas não estão maduras naquele momento, precisam passar, por exemplo, para a fase instrutória do processo judicial. Precisa fazer perícia, precisa ouvir testemunha, mas que vão fazer uma mediação antes da sentença. Então, assim, tudo pode ser combinável na medida em que a gente sempre privilegia a autonomia da vontade das partes. Perfeito. Isso é essencial, né? Acho que, enfim, é o que vai determinar todo o curso daquele procedimento, né? Então, é super importante mesmo. Bom, Mariana, queria te agradecer mais uma vez pela presença. Foi maravilhoso, tem várias informações muito importantes compartilhadas aqui. E eu espero que, enfim, cada uma delas chegue no coração de todas as pessoas que precisam dessas informações tão importantes. Eu que Muito agradeço, obrigada. Camila. Obrigada, parabéns mais uma vez pelo projeto e fico à Obrigada. disposição para poder ajudar. Obrigada.